Raabe, uma improvável heroína com uma história paradigmática. A história de Raabe está registrada em Josué capítulo 2, dos versos 1 ao 21. É uma história singular e paradoxal que nos traz ensinos preciosos sobre o poder transformador de Deus para a vida de uma mulher que creu com uma fé ativa e mudou a história de sua vida e de sua família. Penso que o olhar de Deus para essa mulher foi muito especial. Além do estigma de prostituta, como era conhecida, o olhar que repousou na alma nos enigmas entrelaçados de sua história de vida, dos nós encontrados na trama psicológica dessa alma ferida, e viu seu potencial para ser um instrumento para o seu propósito, uma surpreendente heroína que tem muito a nos ensinar. Raabe era conhecida como a mulher prostituta, pagã, sacerdotisa de uma religião idólatra. Comentário da Bíblia King James. Se sua casa estava construída sobre os muros de Jericó, literalmente ela morava em cima do muro. Mas sua posição firme expressava que, simbolicamente, não ficou em cima do muro diante dos espias. Por sua posição estratégica, sua casa servia como pousada para os viajantes. Ela recebeu em sua casa os espias de Israel que foram enviados por Josué, para observar a terra e compreendeu o que estava prestes a acontecer em sua cidade. Uma mulher perceptiva, inteligente e antenada com o que acontecia à sua volta, apesar de todas as questões que envolviam sua vida pessoal. Algo me chamou a atenção nesse texto. Depois de todos os acordos que Raabe fez com os espias, eles pediram para que ela reunisse sua família dentro de casa e colocasse um cordão escarlata, vermelho sangue, na janela. Este seria o sinal para que a casa dela não fosse destruída. Em meio à morte e à destruição, haveria um sinal de vida na janela da casa de Raabe, um sinal que a protegeria da morte. Junto com sua família, uma janela aberta para a esperança, para a vida e para a salvação, um sinal que apontava para o sangue remidor de Cristo derramado na cruz do Calvário. Este é um resumo da surpreendente história de Raabe e do que representaria para ela acolher sua casa, os espias de Israel, e ainda criar as estratégias para escondê-los, apesar do risco que corria com a ordem do rei para entregá-los. Alguns aspectos me chamaram a atenção nessa magnífica história que destinou Raabe à galeria dos heróis da fé de Hebreus 11, que nos leva a revisitar a história em seus pormenores. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus 11, 31. 1. O despertar da fé. A impulsão interna que a moveu. Como vimos, Raabe recebeu os espias em sua casa, mas o rei de Jericó descobriu e enviou uma ordem a ela: traga estes 2 homens para fora. Quando os oficiais do rei chegaram, Raabe já havia tomado sua posição ao lado do Senhor Deus. A vida é feita de escolhas e muitas vezes não temos muito tempo para elaborarmos as decisões. As oportunidades surgem diante de nós e já temos de ter na alma os elementos necessários para decisões rápidas. Creio que os caminhos trilhados por essa mulher, os desafios enfrentados, as perdas sentidas e choradas, as atitudes ousadas fizeram dela uma mulher com argúcia mental ativa e decidida, disposta a enfrentar as batalhas que suas decisões anteriores resultaram. Receber em casa aqueles 2 israelitas, sabendo da trajetória deles, levou Raabe às mesmas emoções do povo de Jericó. A sentença certamente já havia sido decretada para a cidade, e ela estava diante da decisão crucial de sua vida. A ordem do rei desafiou Raabe a utilizar suas estratégias para esconder aqueles homens. Algo dentro dela já começava a revelar de que lado ficaria, e em seu coração ela decidiu se aliar
aos homens enviados por Deus. Ela creu no Deus Todo-Poderoso dos Hebreus. Com estratégia pessoal, ela escondeu aqueles homens do rei, mesmo desobedecendo a ordem recebida. Deus tinha um propósito para aquela mulher, por isso enviou os espias até a sua casa. Não foi por acaso que eles foram se hospedar em sua casa. Deus conhecia o coração daquela mulher. Ela fazia parte dos planos divinos e foi escolhida dentro do plano de Deus para ser salva. Estava chegando o momento de Raabe se despedir do seu distanciamento e isolamento emocional, da sua angústia existencial. 2. Uma declaração de fé, o sinal interno transformado em declarações e ações. A hospitalidade de Raabe foi o primeiro sinal para o projeto de Deus para a vida dela, pois não foi uma hospitalidade ocasional, como acontecia com muitos homens que ali passavam. Aqueles homens não foram ali como muitos outros em busca de alguns momentos de prazer. Eles tinham algo diferente, e ela percebeu. Ela os acolheu como enviados de Deus e os colocou acima da autoridade do rei de Jericó. Embora fosse uma atitude arriscada ajudar aqueles homens naquele momento, o propósito era mais importante que o risco, e ela foi impulsionada a agir com coragem e determinação. Sua atitude foi ressaltada no livro de Tiago 2,25. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Enquanto o medo paralisava seu povo, Raabe reconheceu sua situação e ficou alerta para não perder sua única oportunidade de salvação. Para o povo de Jericó, os espias significavam medo e destruição, mas para Raabe eles prenunciavam a esperança. Ela teve discernimento e percepção para compreender o que significava a presença daqueles homens em Jericó. A queda de Jericó era inevitável. O Deus que abriu o mar certamente podia derrubar muralhas. Sua habilidade de enxergar a realidade também contribuiu para impulsionar sua fé. Suas declarações firmes e precisas demonstraram sua fé. Em Josué capítulo 2, versos 9, 10, 11. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós. Quando saíeis do Egito, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Ela creu na soberania de Deus, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. Ela creu nos milagres e nas maravilhas que Deus operou. Porque o Senhor vosso Deus é Deus acima nos céus e embaixo na terra. Ela creu que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Apesar da sua declaração no versículo 11 sobre o estado de desespero do povo, as atitudes de Raabe revelaram que ela não reagiu movida pelo medo, mas sim pelo que ela creu. Depois dessas declarações, ela fez um pedido que deu provas do coração dessa mulher. Ela poderia ter feito um pedido exclusivamente para si mesma, pois, pela condição em que vivia, estava à margem de sua família, certamente rejeitada e discriminada por eles. Ou até mesmo motivo de vergonha. Ela não morava com eles. Aqui está uma atitude que nos impulsiona a vários questionamentos. O que levou essa filha a trilhar o triste caminho da prostituição? Que angústias e feridas haviam em sua alma? Como se relacionava com sua família? No entanto, Raabe pede misericórdia para sua família. Ela os amava e sua alma anelava por vê-los salvos e protegidos. Mais uma vez, ela exerceu sua fé. Ela creu na misericórdia divina e pediu misericórdia para si e para toda a sua família. A palavra de Deus nos diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. Ela foi o instrumento para a salvação de sua família. Seu amor por eles falou mais alto do que qualquer dor ou ressentimento que tivesse em sua história de vida e em seu relacionamento familiar.
um coração quebrantado e perdoador, rompe as barreiras do passado para dar início a uma nova vida. Ela diz para os espias: agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Josué capítulo 2, verso 12 e 13. Ela usou a base correta. Agora, pois, jurai-me, vós peço pelo Senhor. Assertividade, firmeza e segurança em seu pedido. Que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Intercessão que evidencia a honra devolvida aos seus pais, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe. Pedido que desfazia quaisquer resquícios de rivalização entre ela e os seus irmãos, como também a meus irmãos e as minhas irmãs. Ela não abriu mão de nenhum bem, contudo, o que tem, esperança de vida e de que livrareis a nossa vida da morte. A resposta deles vem com presteza. Usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Mas havia 3 condições ainda para o cumprimento do acordo. Se ela não cumprisse, eles estariam desobrigados de cumprir o acordo. Aquele era um momento que exigia atitudes ágeis. A resposta estava com ela e não havia tempo a perder. Era o tempo Kairos, tempo da oportunidade, tempo que exige percepção, discernimento, coragem e ousadia para se posicionar. Os espias israelitas definiram as condições. Primeiro, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer. 2. Se não recolheres em casa contigo teu pai e tua mãe e teus irmãos e toda a família de teu pai. Na minha percepção, os espias poderiam ter solicitado que a casa da família dela também tivesse um cordão escarlata na janela. Mas não, a condição seria recolher toda a família em sua casa. Para além de uma condição estabelecida pelos espias por sua fidelidade, havia o propósito maior de Deus soberano que ama a família e restaura relacionamentos rompidos. Aquela atitude exigida era muito desafiadora para Raabe, mas o Senhor estava com ela nesse processo. Sua atitude promoveria a unidade na família, respeito às diferenças, comunhão, quebra de barreiras para que o livramento de Deus viesse sobre eles. Penso que não era uma atitude muito fácil de ser tomada. Imaginem como convencer sua família de que a forte e protegida Jericó, com suas altas muralhas, seria destruída e que somente a sua casa seria salva da destruição? Certamente sua família teria dificuldade de acreditar. Seria muita petulância de sua parte dizer isso para a sua família. Exatamente ela, a prostituta. Como convencê-los de deixarem suas casas e irem para a casa dela? Era um tremendo desafio para ela ajuntar a sua família naquela casa. Em cima do muro, a casa da prostituta. Aquela casa não tinha boa fama, com a vida que levava. Como dariam crédito a ela para se ajuntar em sua casa? Como recolher a sua família toda em sua casa? Creio que, ao contar toda a história para eles, seu olhar falou junto com suas palavras e sua fé falou mais alto. A fé impregnada em suas palavras levou-os a não arriscar suas vidas. Ir para a casa da filha, a prostituta, era uma oportunidade diante do medo que todos estavam. Não sabemos quanto tempo ficaram lá, mas podemos concluir que foram mais de 7 dias, por ter sido o tempo em que os israelitas rodearam Jericó. Só posso crer que aquela mulher recebeu uma unção especial de Deus para esta incumbência. 3. Também, se tu denunciares essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. A traição e a infidelidade não seriam perdoadas. Como aliada do povo de Deus, o medo não era um elemento paralisador para ela.
Geralmente, o medo é um sentimento que impulsiona as pessoas a reações contraditórias, fugir ou lutar, paralisar ou agredir, e outros comportamentos impulsivos. A insegurança e a ansiedade levam muitas pessoas a reações insanas. No entanto, as atitudes de Raabe foram marcadas por coragem lúcida, ousadia em agir, um profundo amor pela família e, principalmente, uma fé sobrenatural, elementos que geraram recompensas em sua vida. Aquela mulher não tinha nada a perder. Tudo o que ela tinha era uma nomeação sem nenhum valor. Meretriz, uma má fama. Mas quais os enigmas da alma daquela mulher? Que sentimentos existiam em sua alma? Quais eram as dores guardadas, as angústias retidas e a súplica calada da sua alma? O que Deus viu e ouviu? Quem poderia ver as lágrimas ocultas de Raabe cada vez que ela recebia os olhares masculinos como objeto de prazer sem nenhum valor? Que vazio em ser sacerdotisa pagã, ofertando seu corpo a homens que não a valorizavam. Quanto poderíamos pensar sobre o perfil psicológico dessa mulher? Quanto poderíamos pensar sobre o perfil psicológico dessa mulher? É muito interessante pensar nas histórias femininas relatadas na Bíblia. Mulheres que não estariam em nenhuma galeria de heróis e heroínas nos conceitos paradigmáticos que construímos em nossa cultura religiosa vigente. Poderíamos citar muitas outras mulheres que foram instrumentos de Deus para cumprir seus propósitos na história. O ministério de Jesus foi também marcado por essas figuras femininas que fugiam dos padrões religiosos de sua época. Deus é especialista em pegar o ordinário e transformar em extraordinário, o natural em sobrenatural. Vasos de barro cheios de rachaduras e imperfeições em vasos úteis para a sua obra. É lindo constatar como ele decifra os enigmas da alma e transforma a trama em tecedura nova, uma vida extraordinária. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 Coríntios 1, 27 a 29. 3. A fé reconhecida, o sinal da fidelidade. Raabe obedeceu às condições estabelecidas pelos espias. Ela atou o cordão vermelho à janela. Ele era o sinal de sua fidelidade ao compromisso assumido, o sinal de vida que ela colocava na janela da sua casa. Uma nova vida se anunciava para Raabe, e aquele sinal prenunciava isso. Ela permaneceu na fé, confiando na promessa de livramento, o que para ela significava muito mais. Significava o que o profeta Isaías disse: Vinde, pois, e arroemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1:18. Para aquela mulher prostituta, aquele sinal na janela de sua casa significava salvação, purificação, perdão, cura, libertação, uma nova vida e uma nova história que iniciava para o presente e para o futuro. Essa era a oportunidade de superar as angústias de seu passado, para escrever uma nova história. As adversidades do passado não têm de definir um futuro de amargura. Quantas pessoas, diante dos problemas da vida, das dificuldades relacionais, desistem e não permanecem na fé, descrendo nas promessas e nos milagres de Deus. Apesar de sua condição, ela creu, confiou, permaneceu e agiu firmada na palavra recebida. Um importante ensino para aqueles que se ancoram no passado como algo determinante para viverem no presente e não se permitem sonhar com um futuro de esperança. Na descrença e na desesperança, nada fazem para promover ações renovadoras para superarem as adversidades por meio de uma mente renovada.
O capítulo 6 de Josué narra a destruição de Jericó. O povo de Deus não usou nenhum instrumento de guerra para isto. A ordem de Deus parecia estranha, mas eles obedeceram. 7 sacerdotes com 7 trombetas obedeceram às ordens de Deus. Rodearam a cidade, cercando-a por 6 dias, e no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes, tocando as trombetas. Esta foi a ordem. Na 7ª vez em que os sacerdotes deram o último toque da trombeta, a ordem de Josué foi, gritem, e os muros caíram. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhes juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Josué 6, 22, 23. Deus escolheu uma mulher comum para cooperar no sobrenatural. Os muros caíram para a destruição de Jericó, mas para Raabe seria a construção de uma nova história. Marcava o momento da despedida na vida dela. Despedida da dor, da humilhação, do menosprezo, da falta de valor pessoal, do desamparo emocional, de tudo que a distanciava de si mesma. Graças à surpreendente fé e reação de Raabe, a sua família foi resgatada das ruínas da destruição que sobreveio a Jericó. A filha que os envergonhava agora os conduzia à salvação. 4. Os resultados da fé, o sinal geracional. Mas a história de Raabe não se fechou apenas com a preservação de sua casa. Depois do resgate, Deus deu a Raabe o que ela provavelmente jamais tivesse sonhado em Jericó: a oportunidade de romper com seu passado e construir uma nova vida. Raabe e seus parentes encontraram um lar entre os israelitas. O capítulo 6 de Josué, versículo 25, diz que Raabe e sua família passaram a habitar entre os israelitas. Ela foi aprovada em seu testemunho e Deus lhe deu não somente uma nova história, ele foi mais além, porque age segundo seus propósitos, como escrito em Efésios 3, 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Raabe, embora tenha sido ousada, não possuía uma ousadia tão grande para vislumbrar o futuro que Deus traçou para ela. Deus escreveu uma história de restauração e dignidade para Raabe. Ela decidiu mudar sua vida quando escolheu desobedecer ao rei de Jericó, acolhendo os espias em sua casa, escondendo-os e traçando uma estratégia para eles fugirem. Ela seguiu o discernimento do seu coração diante das notícias que já tinha sobre os feitos de Deus no meio do povo israelita. Todos tremiam de medo, mas o medo foi um agente impulsor para suas ações certeiras. Sua escolha produziu a mudança de sua vida. Deus decidiu transformar Raabe de prostituta em uma princesa e preparou para ela um abençoado príncipe. Em uma transmissão geracional, além de qualquer sonho, Salmão, filho de Naasson, o líder da tribo de Judá, 1 Crônicas 2:10, ao se casar com Salmão, ela entrou na linhagem de Judá e de Tamar, lembrando que Tamar era a nora de Judá, e sua história também é fantástica. Como uma estratégica e inteligente mulher que percebeu a oportunidade que teria com Judá para resgatar sua dignidade e sua descendência. Sua história está registrada em Gênesis 38.
Raabe teve um filho chamado Boaz, e quando analisamos o perfil do filho que ela gerou e formou junto com Salmão, fica evidente a restauração não somente da sua feminilidade, mas também de sua maternidade. Não sabemos a história dos pais de Raabe, a transmissão da feminilidade e maternidade que recebeu de sua mãe, mas pelas escolhas que fez para seguir o caminho da prostituição, podemos entender que os enigmas da sua alma apontavam para conflitos que marcaram dores em seu coração e carências que trouxeram danos reais à sua identidade. No entanto, sua decisão por Yahvé e sua firme fé produziram transformações estruturais profundas em sua constituição, reconstruindo sua feminilidade e principalmente sua bem-sucedida maternidade. Como os filhos refletem as funções materna e paterna em sua formação. Penso que Boaz revelava claramente o que recebeu de seus pais, especialmente com sua mãe. Que lar essa esposa e mãe edificou para edificar e educar um filho tão bem-sucedido, com valores tão consolidados, acolhedor, gentil, encorajador, com um caráter íntegro e que sabia respeitar uma mulher, como certamente aprendeu em casa a amar e respeitar a sua mãe. Boaz incluiu outra mulher pela via do casamento. Nessa abençoada e paradoxal linhagem de Jesus, Ruth, a moabita, viúva do filho de Noemi, que rompeu com seus vínculos familiares para seguir sua sogra. A história de amor dos dois é descrita no livro de Ruth, a partir do capítulo 2. É importante também registrar aqui que Ruth é a autora de uma das mais lindas declarações de fidelidade e sabedoria ao se posicionar ao lado de sua sogra, deixando sua parentela para viver na família de seu falecido esposo. A história dela e a postura com sua sogra foram decisivas no olhar que Boaz lhe destinou. Aonde fores, irei. Aonde ficares, aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, não a morte, me separar de ti. Ruth 1, versos 16 e 17. Mateus apresenta essas relevantes informações da descendência que Deus preparou para essa mulher. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Mateus capítulo 1, versos 5, 6 e 16. Deus não olhou para quem era Raabe, mas para o que ela poderia ser em seu propósito. Deus a inseriu em uma linhagem que marcaria para sempre sua história. Nessa linhagem não são muitas mulheres citadas, mas todas elas iluminaram a genealogia de Jesus com perfis psicológicos semelhantes. Mulheres ousadas, corajosas, decididas e sábias em suas escolhas. Apesar das tramas enigmáticas marcadas em suas almas, mulheres que, ao aceitarem uma nova história escrita por Deus, mudaram seus destinos. É fantástico pensar no extraordinário e no sobrenatural de Deus na vida dessas mulheres. Tamar, Raabe, Ruth, mas também a mãe de Salomão, que foi mulher de Urias, a quem Davi matou. E fechando com Maria, a jovem e pura, agraciada por Deus, a humilde serva bem-aventurada, aquela que compreendeu que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração aos que o temem. Lucas 1,50. Que Deus maravilhoso que vai nos enigmas da alma de mulheres que tinham tudo para se estragarem, as angústias vividas em suas histórias, as depressões e aos sentimentos destrutivos de menos-valia, que estavam vulneráveis para escolherem se entregar ao medo do futuro e mergulhar em lágrimas.
deitando na cama da vitimização. Todas elas tiveram momentos de medo e ansiedade diante das incertezas que se anunciavam no momento das escolhas. Mas todas elas tiveram discernimento e percepção apurada, argúcia mental para identificarem o tempo Kairos, o especial tempo que, quando percebido, demarca a história de vida com um antes e um depois do momento da decisão. Um tempo que não pode ser analisado objetiva, mas subjetivamente, pela emoção que produz na alma, por compreender que o processo de mudança iniciou a partir dessa decisão e que elas tiveram ouvidos para ouvir e olhos para ver. Os olhos e os ouvidos da alma, não existem mudanças significativas sem um momento desse. E essas mulheres entrelaçaram seus destinos e estão na genealogia de Jesus, porque perceberam que a verdadeira sabedoria é descobrir os tesouros escondidos e as fontes inesgotáveis que Deus prepara. Se elas estivessem focadas nos problemas que vivenciaram, não teriam a clareza mental e as emoções equilibradas para agirem pela fé, na confiança no Deus soberano que age segundo os seus propósitos. Quando deixamos a oportunidade passar por não percebermos o sutil toque do chamado de Deus em nossa alma, atrasamos o propósito de Deus em nossa vida e algumas vezes perdemos o tempo da oportunidade para fazer a diferença na história da humanidade. O reino de Deus é regido por princípios e precisamos de sabedoria para compreendê-lo e priorizá-los. A sua decisão de hoje irá abençoar a sua descendência ou não. Se você não perceber a oportunidade, a sua decisão de hoje pode mudar seu destino, o da sua família e das suas gerações. Mas também sabemos que quando o foco da nossa vida está fixo nos problemas, nas perdas, nas adversidades, e o emocional está entulhado com mágoas, ressentimentos, amarguras e rancores, ficamos impossibilitados de perceber as oportunidades de mudanças. A insegurança e a ansiedade obstruem a ousadia para o novo. A apatia e a acomodação a uma vida medíocre levam muitas pessoas à indisponibilidade, à tomada de decisões em tempo hábil. Infelizmente, muitos comprometem seu destino e também o destino de suas gerações. Se você crer no que a palavra de Deus diz, nas promessas do Eterno sobre as bênçãos geracionais dos que obedecem, permanecem e confiam, os resultados virão em sua descendência. A sua semeadura hoje, mesmo que seja desafiadora e que siga na contramão do sistema desse mundo, que jaz no maligno, definirá sua colheita amanhã. A transformação de Raabe brilha como um exemplo fantástico da oportunidade que Deus deu a uma vida que vivia nas trevas da imoralidade e da perdição, de ter o passado perdoado e a vida recuperada. Deus é capaz de juntar pedaços quebrados e fazer novos começos para aquele que crer, confiar e decidir colocar sua vida nas mãos soberanas de Deus. A história de Raabe ainda ecoa para nós neste tempo. Sua trajetória de mulher de fé a incluiu na genealogia de Jesus, registrada em Mateus 1, e também na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. A paz foi diferencial na vida dessa mulher. Mesmo em um cenário de medo e desespero, ela escolheu a paz para acolher os espias. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, diz a palavra de Deus em Colossenses 3,15. A paz de Cristo é o diferencial na tomada de decisão que mudará o destino. Ela abre o discernimento para identificar o tempo da oportunidade. Portanto, os entulhos emocionais presentes na formação dos enigmas da alma podem impedir o livre fluir da paz de Cristo, que somente o Espírito Santo de Deus pode derramar em nossos corações. Medo, ansiedade, insegurança, mágoas, ressentimentos, amarguras, rancores e muitos outros sentimentos tóxicos impedem a harmonia da alma
e são entulhos que obstruem o fluxo das emoções saudáveis e fortalecedoras. No entanto, a entrega confiante, sem restrições, rompe as barreiras internas que podem obstruir a paz. A obediência irrestrita de Raabe resultou na sua salvação e na salvação de sua família. Ela não foi contada com os desobedientes e incrédulos de Jericó. Ela sabia que poderia crer e confiar no Deus dos hebreus. Aquele era um momento de crise nacional para a cidade de Jericó. E a postura de Raabe, sua firmeza e determinação foram os traços marcantes que fizeram a diferença na evidência da sua fé. Não uma fé contemplativa, mas uma fé dinâmica, colocada em ação, em defesa de sua vida e da vida de sua família. Uma fé movida pela paz em seu coração no momento de sua ousada decisão. Ela demonstrou genuína fé, ardor e profunda gratidão por sua salvação. De discriminada, ela passou à condição de princesa de Israel, devido à sua humildade. Ela creu e agiu. Ela não permitiu que as feridas da sua alma, que a impulsionaram a uma vida à margem dos princípios de Deus, definissem seu futuro. As dores da alma não puderam cegar sua visão de futuro, impedindo-a de ver as oportunidades de Deus que Deus colocou à sua disposição, reafirmando se Raabe tivesse ficado no sentimento de menos-valia, de desvalorização pessoal pelos erros cometidos, agarrada às suas dores e refém emocional do passado, ela teria sua casa e sua vida destruídas e não viveria a história que Deus escreveu para ela. Portanto, ao ler a história de Raabe, você pode fazer a escolha por ela, na galeria dos heróis da fé, como referência para descobrir dentro de você os mesmos recursos internos que ela usou. Quando você perceber que Deus nos equipou com as mesmas competências que Raabe usou, você poderá identificar as autossabotagens que têm impedido as ações que definiram uma nova história em sua vida. Use a inteligência que Deus lhe deu e seja perceptiva às oportunidades que estão à sua frente. Assim como Raabe, a bênção da sua família começa por você. Um amor profundo por ela, um coração quebrantado e perdoador, uma fé firme e corajosa, dinâmica e atuante, uma obediência irrestrita à palavra de Deus e um comprometimento sincero com o reino de Deus são os seus elementos necessários para Deus atuar na sua vida e da sua família. Coloque o sinal do sangue na janela da sua alma e abra uma porta para a esperança. Que preciosas lições podemos aprender com essa extraordinária história de Raabe e de todos os outros heróis da galeria de Hebreus 11. Temos as informações das ações que eles implementaram. Porém, como a palavra diz, ela apenas informa a ação. Informação, para transformar a informação em conhecimento, é preciso implementar a ação para que haja uma aprendizagem significativa. Jesus nos disse em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Em Oséias 4,6, o Senhor falou pela boca do profeta, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Fica bem claro para nós que somente uma mente que se permite ser renovada pela palavra por meio da fé experimenta a aprendizagem significativa no profundo processo de mudança de pensamentos, sentimentos e decisões. A paz é uma argamassa que une e solidifica a estrutura capaz de destruir as fortalezas da mente. Os pensamentos aniquiladores construídos nas adversidades da vida e os sofismas com seus conceitos distorcidos que definem comportamentos defensivos e que se tornam como verdades que definem a visão de um mundo e de pessoas. Esses conceitos distorcidos influenciam os relacionamentos intrapessoal da pessoa consigo mesma e interpessoais da pessoa com as outras pessoas. Quando a mente é renovada e a mudança acontece, há uma desconstrução dos paradigmas e aprendizagens distorcidas.
Na verdade, eis aqui o grande desafio do processo de mudança: aprender a desaprender para se disponibilizar internamente a aprender na fonte segura do Espírito Santo de Deus, que nos revela o conhecimento de Deus. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Salmos 113, versos 5 a 8.